Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos ao Mesa Inteligente. Eu sou o professor Felipe Martarelli, especialista, mestre e doutor em Direito, e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Criança não é mãe. Estuprador não é pai. E aí é um assunto que deve ser tratado com muito zelo, com muito carinho e que nós vamos falar no vídeo de hoje. Aproveito a oportunidade e peço para aqueles que não são inscritos se inscreverem no canal, ativar o sininho para ajudar a nossa causa. E sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo. Solta a vinheta, Nildetão! Muito bem, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindas ao Mesa Inteligente. E hoje nós vamos discutir um assunto muito sério, muito grave, que é o caso de uma juíza e uma promotora que tentam influenciar uma criança de 11 anos a manter a gestação, sendo que essa criança foi abusada sexualmente, foi estuprada aos 10 anos de idade. Muito bem, então vamos entender todo o conceito filosófico, sociológico e legal do caso em pauta. Vamos lá. Primeiro ponto. O Brasil autoriza o aborto em três casos. O primeiro caso em que se autoriza o aborto é no caso de risco em que a mãe corre no momento da gravidez ou do parto. Então, se uma mulher gestacionando, possuindo uma criança em seus ventres, correr risco de vida em decorrência daquela gestação, ela pode legalmente efetuar o aborto, que não é tipificado, ele não é crime, ele não há uma, não é que ele não chega nem a ser penalizado, ele não é crime em si. Segundo ponto é o caso de estupro. O segundo ponto é o caso de estupro. Toda mulher estuprada e que fique grávida oriunda deste crime de estupro tem o direito de efetuar o aborto. Então, esses são os dois casos que o artigo 128 do Código Penal traz como possibilidade para efetuar o aborto. Porém, existe um terceiro caso, jurisprudencial, que não está no Código Penal, mas que é decisão, não vou entrar aqui no mérito de maneira ativa ou não, do STF, que permite também o abortamento, que permite que seja feito o aborto nos casos de fetos anencéfalos, que são aqueles fetos que dentro da barriguinha da mamãe não possuem cérebro, né? Eles já nascem, eles já estão com uma deformidade cerebral tão grave, que eles não possuem expectativa alguma de vida, não é isso? Então esses são os três casos em que a legislação brasileira e o sistema jurídico brasileiro como um todo permite o abortamento. No caso de risco de gravidez da mãe, no caso de estupro e no caso de crianças anencéfalas. Muito bem. Outro ponto que a gente tem que falar é o seguinte. Quando que surge o feto na barriga da mãe? Quando que essa criança, essa mulher, essa pessoa está grávida? Essa pessoa estará grávida, ela será considerada grávida, de acordo com a jurisprudência, de acordo com as normas brasileiras, desde o momento da anidação. O que é a anidação? A anidação é o momento em que o óvulo fecundado junta-se na parede do útero materno e ali gruda. O óvulo fecundado por si só não é um óvulo fecundado já dando a gravidez. Uma mulher que tenha um óvulo fecundado dentro de si, ela não está propriamente dita juridicamente grávida. Tanto que se assim fosse, a pílula do dia seguinte seria abortiva, o que não é. Por quê? Porque consideramos a gravidez no Brasil apenas no momento em que ocorre a anidação, apenas no momento em que este óvulo fecundado gruda-se na parede uterina da mulher. Muito bem. Então, até qual o momento da gravidez? A gravidez começa com a anidação, que eu acabei de explicar, e vai até o nascimento, até o parto, que é a retirada da criança dos ventres maternos, de maneira natural ou pela cesariana, e com o primeiro sopro de vida, essa criança adquire todos os direitos da personalidade, com a teoria natalícia que nós temos, uma teoria mitigada que eu não vou entrar no ponto agora. Muito bem.
O que aconteceu é o seguinte, uma criança de 10 anos foi estuprada. E essa criança de 10 anos estuprada, ela tem todo o direito de fazer o abortamento. Inclusive, ela não precisa de autorização judicial para fazer o abortamento em regra. Era somente ter ido, por ser menor de idade, entende-se que vai ter que ter os procedimentos, mas uma mulher, em regra, grávida de um estupro, ela não precisa de autorização judicial para efetuar o abortamento. Ela vai no hospital e o hospital, em regra, deve fazê-lo sem expô-la, né? Porque a necessidade de trazer e expandir o assunto é expor uma mulher que já sofreu uma violência sexual a uma tortura prolongada. Isso se agrava muito quando é com uma criança. Uma juíza, uma promotora, perguntar para uma criança se ela não quer continuar com a gravidez, não tem a mínima lógica legal, porque ela é uma absolutamente incapaz, ela não tem condições de opinar. Porque se ela tivesse condições de opinar, ela não precisaria da promotora fiscalizando ela e de um processo judicial. Ela, baseado no que ela e a mãe dela falaram, iriam fazer o abortamento, o hospital que proibiu. Então, nada mais justo, nada mais coeso que aplicar a lei. E não aplicar a vontade da juíza e da promotora por suas crenças, por suas moralidades. Se a promotora e a juíza não querem fazer o abortamento, caso forem estupradas, não as façam. Não façam. Mantenham o feto em seus ventres até o nascimento. Mas quem são elas para que chegue numa criança de 11 anos, grávida, pois foi estuprada aos 10, e diga, mantenha o produto do crime em seu ventre, criança. Você com 11 anos, além de ter carregado o sofrimento de um estupro, o que vai lhe acarretar um prejuízo psicológico para o resto da vida, necessitando obrigatoriamente de um tratamento psicológico e psiquiátrico por muitos anos para reaver tal violência, para tentar amenizar tal violência, ainda deverá carregar em seu ventre, em seus braços, um filho oriundo desse estupro. Ou seja, toda vez que essa mãe olhar para esse filho, ela vai lembrar do momento que ela foi estuprada. É uma perpetuação do estupro que essa criança sofreu. É complicado. Não é um assunto delicado, não é um assunto simples, não é um assunto bom, mas é um assunto necessário. E o nosso posicionamento, o meu posicionamento, o posicionamento da mesa inteligente, é que essa juíza, essa promotora, estão atuando sem o zelo necessário, sem a condição necessária de simplesmente aplicar a norma. O Código Penal autoriza o aborto no caso de estupro. Não torture esta criança. A partir do momento em que você começa a instigar a criança a manter uma gestação que ela não quer, você está colocando mais culpa ainda sobre os ombros dessa criança. A culpa nos ombros dessa criança é exponencialmente posta. Por quê? Porque essa criança, basicamente, ela já vai se sentir culpada, erroneamente, mas vai se sentir culpada pelo estupro que ela sofreu, muitas vezes. E ela vai se sentir culpada ainda mais tendo pessoas falando, você deveria ter mantido o seu filho e não manteve. E aí, se manter o filho, e se ela manter o filho, qual vai ser essa relação com o filho? Que vida esse filho vai ter? É uma criança. É uma criança que sofreu. É uma criança que não merece a culpa que ela está sendo colocada nas costas. É uma criança que não merece ouvir as palavras que ela está ouvindo. Ela é um ser humano, essa criança. Acho que deveríamos tratá-las como tal, né? Eu acho um caso delicado, um caso muito sério, mas criança não é mãe e pai não é estuprador. Não é verdade? Não funciona assim. Tire do ombro dessa criança essa culpa. Tire do ombro dessa criança essa responsabilidade. Desejo muita paz para essa criança, muita luz, muito amor e uma vida muito feliz. E que ela possa fazer o abortamento dela
pro bem dela e pro bem da família em si. Vamos olhar para quem realmente é culpado aqui. Vamos olhar realmente para quem tem que pagar uma pena. O estuprador, não a criança. Um beijo. Até o próximo vídeo, gente. Tchau.